Continuando aqui os estudos sobre corrente elétrica, vamos falar então um pouco sobre a intensidade da corrente elétrica. Bom, a corrente elétrica tem um valor. Esse valor depende de dois fatores. Depende basicamente da quantidade de elétrons que atravessa uma secção do fio condutor em um determinado intervalo de tempo. Essa quantidade de elétrons nós vamos chamar de ΔQ. Nós temos isso, ΔQ é o número de elétrons multiplicado pela carga elementar. A carga elementar tem um valor fixo, é a carga de um elétron, vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Bom, definindo então ΔQ, nós vamos dividir por ΔT. Esse ΔT é um tempo muito pequeno, é um tempo curto, né? Então, uma fração de segundos ou segundos. Corrente elétrica representada pela letra I, ela é dada em coulomb por segundo. Quem estudou a corrente elétrica foi um físico francês chamado André-Marie Ampère. Em sua homenagem, corrente elétrica será dada em ampere. Ok? Bom, a corrente elétrica ela pode ser pulsante e pode ser constante, ou seja, ela pode ser contínua ou alternada. Nós temos um gráfico aí mostrando a corrente elétrica é, em função do tempo. Na primeira faixa do gráfico, a corrente elétrica é contínua, ela não muda, não altera. E na segunda fase do gráfico, a corrente elétrica se alterna, é pulsante, é alternada. Bom, o exemplo de corrente elétrica contínua. Corrente elétrica que parte de baterias e pilhas. Corrente elétrica se mantém constante. O exemplo de corrente elétrica alternada. Corrente elétrica que é proveniente de tomadas. A tomada, por sua vez, ela é ligada em uma estação ou uma subestação de energia elétrica, que por sua vez é ligada a uma usina. A usina tem uma turbina. Nessa turbina nós temos um rotor. Esse rotor pulsa, gera energia elétrica, gera corrente elétrica a partir de movimentos eletromagnéticos. Ok? Então nós temos aí dois tipos de corrente elétrica, a contínua e a alternada. Falar um pouquinho sobre a lei dos nós. Essa lei dos nós é interessante porque a corrente elétrica ela tende a subdividir quando ela encontra secções. Então, se você tem uma corrente elétrica que é proveniente de uma fonte geradora de tensão e essa corrente elétrica é interligada por dois fios, ou seja, encontra um nó ali, essa corrente elétrica se subdivide. Mas lá na frente ela vai se encontrar novamente. Então significa o quê? Que a corrente elétrica ela vai se subdividir e em seguida vai se somar novamente, né? Ou seja, ela permanece com o mesmo valor no final chegando na fase final do circuito.